Bom, agora o tema é segurança pública. Nesta terça-feira, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo iniciou uma operação para tentar frear a violência na região da Faria Lima, área nobre da capital paulista. A operação Impacto Faria Lima vai mobilizar quase 200 policiais com 36 viaturas e 110 motos para combater a criminalidade na região das avenidas Paulista e Brigadeiro Faria Lima. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite. É hora de entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Boa noite, secretário, seja muito bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. Boa noite, é um prazer poder falar com vocês mais uma vez e agradeço o convite. Bom, secretário, o Brasil vive uma crise de violência, não é de hoje. Falando especificamente do nosso estado, a população aqui de São Paulo vive com medo de sair às ruas. E essa lógica de que a polícia prende, a justiça solta, acaba sendo uma realidade no nosso país. Hoje, inclusive, circulou um vídeo com um trecho de uma entrevista sua falando da frustração de muitos policiais que muitas vezes prendem o criminoso que já tem uma passagem pela polícia, que já foi preso 4, 5, 6 vezes pelo mesmo crime. Pergunto ao senhor como é estar à frente da segurança pública de São Paulo nesse momento. Primeiro, é uma satisfação muito grande poder comandar a maior Secretaria de Segurança Pública do Brasil. O Estado de São Paulo possui não só em números, a maior quantidade de policiais. Nós temos aqui quase 108 mil policiais civis, militares, bombeiros militares, técnicos científicos. Mas ainda mais para mim que sou um policial. Tenho na minha formação a Academia Militar do Barro Branco, sou formado na Escola de Oficiais da Polícia Militar de São Paulo. Estou no meu segundo mandato como deputado federal, licenciado para exercer essa função. E acompanhei desde o início da fase embrionária a campanha do então candidato Tarcísio, hoje nosso governador, com muito orgulho o governador Tarcísio de Freitas, que nos lidera aqui como chefe do Poder Executivo. Mas de fato é um desafio muito grande a cada dia inovar para manter os nossos policiais motivados para combater o crime, porque, pois você mencionou, o problema da reincidência criminal é o nosso maior inimigo, a fragilidade da legislação, e assim, não são os 4, 5, 6 vezes não, às vezes 14 vezes, em alguns casos absurdos, preso pela 30ª vez, como foi um caso no 37º DP, lá em Campo Limpo, onde um criminoso foi preso pela 30ª vez pelo crime de roubo. Ele estava com um fuzil, 1000 munições, coletes balísticos. Ele tentou roubar um carro forte, aliás, roubou, e depois a polícia fez um trabalho investigativo muito bom. Realizamos a prisão dele e nós descobrimos que ele havia sido liberado no final de ano pelo Poder Judiciário pela porta da frente, mesmo tendo mais de 90 anos a serem cumpridos. Então, ontem, durante o lançamento da Operação Impacto, eu fiz um desabafo dizendo que nós batemos o recorde de produtividade, maior número de prisões da história, maior número de apreensões de drogas da história de São Paulo. Eu estou falando de mais de 160 mil presos, mais de 254 toneladas de drogas apreendidas, quase 10 mil armas de fogo ilegais retiradas das mãos de criminosos, e mesmo assim a sensação de segurança ainda não está no patamar ideal, justamente porque nem todos que a gente prende, de fato, efetivamente ficam atrás das grades. Secretário, eu vou abrir a roda agora para as perguntas dos nossos comentaristas. Augusto Nunes. Boa noite, secretário. É sempre um prazer conversar com o senhor. Parabéns pelo desempenho. O senhor, na entrevista que todos nós vimos, o senhor deu vários exemplos, de pessoas que têm 8 passagens por crimes graves pela polícia e pela cadeia. E essas pessoas são soltas com a maior facilidade. O problema é da lei, precisa mudar a lei. O problema é o comportamento das autoridades, que precisa mudar, ou as duas coisas? Eu acho que um pouco de cada, Augusto. É claro que existe uma interpretação que acaba sendo benevolente para o criminoso, quando deveria defender, na verdade, o cidadão que é vítima desses crimes, desses criminosos. Tem uma interpretação, em especial nos últimos anos, que a gente vê o tratamento do bandido como
um coitadinho vítima da sociedade, mas tem o magistrado, o Ministério Público, eles atuam de acordo com a legislação que o Congresso Nacional produz. E muitas vezes nem o Congresso Nacional que acaba produzindo a legislação tão adequada, mas vejam os inúmeros benefícios que o criminoso possui. Até, eu estou falando de um criminoso que foi condenado. Ele tem, se condenado e cumprir pena em regime fechado, ele vai ter direito a, antes disso, primeira audiência de custódia, que é uma aberração que foi incorporada no nosso ordenamento jurídico por conta de um tratado internacional que versava sobre direitos humanos, mas que foi o CNJ que fez o entendimento, ou seja, o Conselho Nacional de Justiça acabou fazendo um papel que é do Legislativo, e nós temos um PDL, tem vários, mas o deputado Pedro Lupion, o deputado Eduardo Bolsonaro, apresentamos no início da legislatura anterior, aí em 2019, um PDL para assustar essa normativa do CNJ, pois eles não têm essa legitimidade para legislar, colocando a audiência de custódia obrigatória. Em alguns crimes, a audiência de custódia chega a liberar 54% dos criminosos presos pela polícia. Em 2020, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 78% dos criminosos presos pela polícia foram liberados. Então esse é um problema. Depois nós temos lá a progressão de regime, que ele começa no fechado, semiaberto, regime aberto. Nós temos as saídas temporárias. Eu consegui aprovar na Câmara dos Deputados, o ano passado, o fim das saídas temporárias. Está parado no Senado. Nós temos as visitas íntimas. E são essas benevolências e benefícios que o criminoso possui, só aqui no Brasil que possui. Então o que nós precisamos fazer? Aumentar o custo do crime e tirar esses benefícios para o criminoso. Só assim a gente vai ter uma dissuasão dessa intenção, dessa vontade delitiva que, infelizmente, o Brasil acaba se tornando o país da impunidade e da reincidência criminal. Nós estamos conversando com o secretário de Segurança do Estado de São Paulo. Quem pergunta agora é Adalberto Piotto. Secretário Derrite, boa noite ao senhor. Obrigado mais uma vez por nos atender aqui em Oeste. Quando o senhor conversa com o governador Tarcísio de Freitas sobre esse assunto, qual a percepção que o senhor tem que o governador deve agir politicamente? O senhor tem experiência parlamentar, citou agora inclusive, mas eu tenho os dois presidentes das duas casas, parece que absolutamente distantes dessa realidade do trabalho do dia a dia da segurança pública, em que pese esforço de um grupo de parlamentar aqui ou lá, mas isso não avança nas duas casas. O senhor citou inclusive que está parado lá no Senado da República. Por outro lado, nós temos a justiça quase que como um partido político, cada vez mais forte, o Supremo, o STJ, que tem mudado interpretações próprias, inclusive, acerca de uma série de crimes. O tráfico está cada vez mais difícil de ser punido por decisões do STJ. Isso a gente tem visto com muita frequência. Na sua opinião, o governador precisa usar a força política dele, porque o trabalho da polícia está sendo feito. Esse retrabalho que a polícia está fazendo é por decisão da justiça, não por incompetência da polícia. Muito pelo contrário, a polícia faz, refaz, não porque ela não fez bem feita a primeira. Porque vai lá e solta, tem que prender de novo porque cometeu um novo crime. O senhor acha que o trabalho que o governador tem que fazer politicamente é dentro do Congresso Nacional para melhorar essa questão de legislação? Ou tem que falar com as cortes superiores, sobretudo o Supremo e o STJ, que tem jogado contra esse combate à criminalidade no país e, obviamente, comprometendo a segurança pública, que traz uma sensação muito ruim para os brasileiros? Boa noite, Piotr. E veja só, né, depois toda essa cobrança recai sobre a polícia. E minha entrevista ontem em tom de desabafo foi justamente por isso. Porque o policial, nós apresentamos, como eu falei, os melhores resultados, mas não conseguimos melhorar efetivamente a percepção de segurança pública, porque há retrabalho em cima de retrabalho. Agora, o governador Tarcísio é um orgulho muito grande de trabalhar com o governador, porque ele tem muita humildade e ele sabe o tamanho político que ele possui hoje no Brasil. E quando eu levei essa sugestão para ele, isso começou no Sulmasp, que é o encontro dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nós, o secretário de Segurança Pública, nos unimos por uma iniciativa do secretário Hudson Teixeira, do Paraná. E aí fizemos operações nas fronteiras para combater o crime organizado. E eu, por ser parlamentar licenciado, eu levantei a bandeira de que nós deveríamos levar até o Congresso a modernização da legislação no sentido de encarecer o custo do crime. E fazendo isso, levei essa informação ao governador, ele não só nos abraçou, nos apoiou, como ele levou para o COSUD, que aconteceu agora, há menos de 2 meses atrás aqui em São Paulo, na Carta de São Paulo do COSUD, que é o consórcio dos estados do Sul e do Sudeste, os governadores dos estados do Sul e do Sudeste
assinaram o compromisso de, no ano que vem, ir até o Congresso Nacional, mobilizar as bancadas federais, deputados e senadores, no sentido de apresentar propostas de mudança na legislação que vão impactar a melhoria da segurança pública. Então, o governador ele é muito atento a essa pauta, ele priorizou a segurança pública na gestão dele, concedeu o maior aumento salarial de um primeiro ano de governo, concedeu investimentos pesados. Ano que vem tem 158 milhões de reais empenhados da bancada federal para estruturar a nossa muralha paulista, né? Câmeras de monitoramento, software de inteligência. Então, o governador Tarcísio autorizou a contratação de mais de 14 mil policiais ao longo dessa gestão. Então, ele está antenado, colocou como prioridade e aceitou ir até o Congresso Nacional para usar esse peso político positivo que ele tem para mobilizar as bancadas. Então, o que nós estamos diante de um momento que pode se tornar histórico num futuro próximo, aí, nos próximos 2 ou 3 anos, à medida que esses governadores, de fato, convençam as bancadas a nos ajudar a proteger a população, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil. Secretário, a pergunta agora é de Ana Paula Henkel. Boa noite, secretário. Obrigada pela entrevista. Secretário, é muito triste ver o que está acontecendo em São Paulo, porque eu costumo brincar que aqui na Califórnia eu venho do futuro, né? Eu vejo as políticas leves e brandas contra bandidos, promotores e juízes bandidólatras, vamos colocar dessa maneira, e os números da criminalidade que estão absolutamente sem controle. Tudo isso, secretário, combinado com a legalização da venda de maconha. Eu queria entrar nesse assunto com o senhor, porque tivemos agora o Supremo Tribunal Federal empurrando, né, essa agenda ativista da descriminalização da maconha. Isso aqui na Califórnia, pelo menos, o dano é praticamente irreversível. Gostaria de ouvir do senhor o que essa descriminalização das drogas por parte, né, do STF, inclusive numa canetada militante e ativista, o que isso pode acarretar no Brasil? Um prazer falar com você, Ana Paula. Olha, dizer que é uma preocupação muito grande da nossa parte. Nós temos um dos maiores problemas aqui, que é a Cracolândia. E nós tivemos avanços nesse ano. Em que sentido? Nós aumentamos mais de 100% as apreensões de drogas na Cracolândia, aumentamos em mais de 65% as prisões, a produtividade operacional, colocamos na cadeia o indivíduo do PCC, que era o principal abastecedor de drogas da Cracolândia. Estamos em constantes operações, a Operação Resgate da Polícia Civil e Operação Impacto da Polícia Militar, na região da Cracolândia. Fizemos pela primeira vez na história um processo de qualificação de todas as pessoas que lá estão. Hoje a gente sabe o nome, sobrenome, de onde ela veio, e nós constatamos que mais de 60%, entre 60% daqueles indivíduos possuem antecedentes criminais e têm alguma medida judicial imposta contra eles que eles não cumprem. Por exemplo, muitos ali estão no regime aberto e não poderiam estar a partir das 8 horas da noite nas ruas. E eles estão lá justamente pelo vício das drogas. Se a gente imaginar, em primeiro lugar, um problema de saúde pública, porque a droga faz mal para a saúde, é só perguntar para qualquer médico especialista no assunto que ele vai comprovar. E no segundo ponto, como especialista em segurança pública, pensar em liberar as drogas sem que haja uma cadeia lícita, produtiva ou controlada pelo Estado é praticamente legalizar e viabilizar o tráfico de drogas do crime organizado. Então, assim, chega a ser uma aberração. É inimaginável que isso aconteça, ou até mesmo que haja um pensamento de relativizar. Então até 60 gramas ou 70 gramas, será que o policial vai ter que andar com uma balança para pesar? Não, isso aqui pode, isso não pode. Então é um absurdo que nós estamos vivendo nesse sentido. Acho que é mais uma oportunidade do Congresso se posicionar, a Câmara, o Senado, no sentido de falar, olha, a missão principal de legislar é do Congresso Nacional e nós entendemos que somos contra ou somos a favor da liberação das drogas. Aí sim, aqueles que de fato representam o povo e foram eleitos pelo povo têm essa legitimidade. Agora eu vejo com uma péssima iniciativa a liberação das drogas vai prejudicar ainda mais o nosso trabalho aqui na segurança pública. Silvio Navarro faz a pergunta agora para o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite.
Secretário, boa noite. Época de final de ano, agora festas, e há uma preocupação muito grande com o litoral. Tivemos uma operação muito bem sucedida, que foi a Escudo. Foi um divisor de águas, eu diria, inclusive no combate à facção criminosa que domina o litoral, especificamente o litoral sul de São Paulo. Mas há uma preocupação de todo paulista com a segurança do litoral neste verão. Eu queria saber como que a Secretaria está se preparando para esse final de ano, janeiro e por aí. Obrigado, Silvio. Prazer falar contigo. Nós, de fato, tivemos a maior operação de segurança pública da história recente, que foi a Operação Escudo, com 976 presos, 388 indivíduos procurados pela Justiça recapturados, 119 armas ilegais de fogo apreendidas. Nós tivemos mais de 130 ataques a viaturas esse ano, só no primeiro semestre, antes da operação, na Baixada Santista. A policial Najara Gomes, que foi alvejada com 7 disparos de fuzil pelas costas durante a Operação Escudo. Mas nós tivemos 1 tonelada de droga apreendida. Depois da Operação Escudo, mantivemos a Operação Impacto e estávamos em planejamento para a Operação Verão. Nós temos na Operação Verão, Silvio, a maior Operação Verão da história do estado de São Paulo. No Litoral Sul, são 3.108 policiais militares e no Litoral Norte, 655 policiais militares. Nós temos o emprego de 377 viaturas da Polícia Militar, 137 do Bombeiro, inclusive embarcações para salvamento, 3 aeronaves, helicópteros Águia da Polícia Militar. O que nós fizemos? Direcionamos um apoio maciço de efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, são mais de 1.500 homens, para garantir para a população que vai passar esse período de festividades e também de férias em janeiro, segurança. A Operação Verão só acaba depois do Carnaval. E quando acabar o Carnaval e acabar a Operação Verão, nós já teremos a inauguração de uma companhia de força tática do Batalhão do Guarujá, de uma companhia do Batalhão de Ações Especiais de Polícia, que fica sediado em Santos, mas a companhia será no Guarujá, com um aumento real de efetivo, podemos chegar a a quase 300 policiais militares ou até 300 policiais militares. Então, esses 907 policiais militares que se formaram semana passada, estão na Operação Verão, fazem parte desses 3.108, e quando a Operação Verão acabar, quase metade deles vai ser distribuída entre centro de São Paulo e Baixada Santista, que são os locais de maior necessidade e prioridade do nosso governo. E completando sobre a Operação Impacto Faria Lima, a Operação Impacto na Avenida Paulista já está acontecendo há alguns meses, agora com a Faria Lima, e a nossa intenção é fazer um apoio de efetivo nessa região, não porque, olha, a região que tem poder aquisitivo, não é isso, é com base em números. Tecnicamente, é a região que está precisando, assim como todo estado, mas nesse momento entendemos que essas regiões são prioridade por conta da incidência criminal, para que a gente coíba a ação delituosa dos criminosos nesse período. Nós conversamos com Guilherme Derrite, ele que é secretário de Segurança do Estado de São Paulo. Secretário, muito obrigada pela disponibilidade de conversar conosco nesta quarta-feira. Uma boa noite para o senhor, bom trabalho e boas festas. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.